Sou professora Eunira Torpe, professora de língua inglesa do governo do estado de Pernambuco. Hoje, vamos dar início a um novo conteúdo da EJA. Vamos trabalhar com o futuro com going to. Na língua inglesa, temos dois tipos de futuro, um futuro próximo e um futuro incerto. Hoje, estudaremos um pouco do futuro com going to. O futuro com going to, ele é usado para expressar certezas, algo que está prestes a acontecer, um futuro próximo. Podemos observar a presença desse futuro em alguma das frases em destaque. Vamos ver. I am going to spend my vacation in Paris. Eu vou passar minhas férias em Paris. Digamos que você tenha certeza do que vai acontecer. Dessa forma, podemos usar o futuro com going to. She is going to call you tonight. She is going to call you tonight. Ela vai te ligar à noite. Você está certo disso. É algo que está prestes a acontecer. We are going to eat pizza tomorrow night. We are going to eat pizza tomorrow night. Ao nos comunicarmos em inglês usando o futuro com going to, devemos ficar atentos a algumas dicas. Vejamos. Para formar sentenças no futuro, utilizamos o verbo to be conjugado, am, are, is, precedido do going to, mais o infinitivo do verbo. Vejamos alguns exemplos. Temos um sujeito, I, she, he, it, you, we, they, ou poderíamos substituir o pronome por um nome. She, Maria, he, Pedro, it, the bird, the dog, the cat, you, você, we, nós, they, eles e elas, que também poderia ser substituído por Pedro and Carol, Lúcia and James. Depois, temos o verbo to be conjugado. Am, is, are. Seguido do going to. O going to é a partícula utilizada para expressar o futuro próximo. Após, o verbo principal, seguido do complemento. Vejamos as frases. I am going to travel next year. Eu vou viajar no próximo ano. She is, he is, it is going to work next weekend. Ela vai trabalhar no próximo fim de semana. You are, we are, they are going to work next weekend. No dia a dia, usamos uma linguagem totalmente diferente daquela que a gente vê nos livros, que a gente aprende muitas vezes na escola. Usamos uma linguagem informal ou uma linguagem coloquial. É a linguagem utilizada na música, em filmes, em séries. Ao assistir filmes e séries, vocês vão perceber o uso da informalidade na fala dos falantes. Como vocês podem observar, temos dois quadros. No quadro 1, temos o uso da linguagem formal. No quadro 2, temos o uso da linguagem informal. A linguagem informal é essa que utilizamos no dia a dia. Então, na língua inglesa, não é diferente da língua portuguesa. Temos as abreviações, temos o uso das gírias, o uso de diversas palavras comuns de cada localidade, de cada cultura, de cada região. Vejamos. Na linguagem formal, eu poderia dizer I am going to travel next year. Usando a informalidade nesta frase, podemos dizer a mesma coisa dessa forma. I'm, eu abreviei o I am e usei I'm. Ao invés de usar o going to, passei a usar o
gonna. A expressão gonna é a mesma coisa que going to, só que na informalidade, no dia a dia, na conversa diária. I'm gonna travel next year. Observem que quando eu uso a informalidade, quando eu uso o gonna para substituir o going to, eu não uso mais essa partícula to. Going to, gonna. Nas conversas do dia a dia podemos afirmar, negar, questionar. Para isso, precisamos estar atentos a algumas dicas, a algumas informações. Vejamos como o going to é utilizado na forma negativa. I am not going to travel next year. You, we, they are not going to play soccer next weekend. Ou seja, para formarmos a forma negativa, para negarmos situações, utilizamos o not. Not é utilizado para negar, é uma partícula negativa. Eu poderia também utilizar a abreviatura. Ao invés de dizer is not, eu posso muito bem dizer isn't. Are not, aren't. Sendo assim, usamos a abreviatura em situações informais, situações do cotidiano. Ao questionarmos, o uso do going to é feito de um modo diferente. Vamos fazer uma troca. O verbo auxiliar, que é o verbo to be, am, are, is, vai passar para frente e o pronome ou o sujeito vai passar para trás, vai trocar com o verbo to be. Vejamos. Am I? Is she? Is he? Is it? Are you? Are we? Are they? Na afirmativa dizemos I am. Na negativa, I am not. E na interrogativa, am I? Is she going to work next weekend? Is he going to work next weekend? Are you going to play soccer next weekend? Não esquecendo de dar a entonação, já que estamos questionando. Se estamos perguntando, temos que dar a entonação necessária. Am I? Are you? Is he? Is she? Are they? Let's see some sentences with going to. Vamos ver algumas sentenças com going to. Let's see some sentences with going to. Vamos observar alguns exemplos, algumas sentenças com o uso do going to. Nesta tabela, temos alguns verbos. Vejamos alguns deles. Eat lunch, almoçar. Watch TV, assistir TV. See a doctor, ver um médico ou ir ao médico. Play music, tocar música. Wash the dishes, lavar os pratos. Go fishing, pescar. Play with my dog, brincar com meu cachorro. Play soccer, jogar futebol. Cook dinner, preparar o jantar. Do the laundry, lavar as roupas. Get a haircut, cortar o cabelo. Wake up, acordar. Go swimming, nadar, ir nadar. Play computer games, jogar no computador. Wash my car, lavar meu carro. Usamos o pronome, o verbo auxiliar, a partícula de futuro, going to, e o complemento. Usamos o pronome, o verbo auxiliar, a partícula de futuro e o verbo principal. Eu irei jogar futebol. Number 2.
Número 2. My father is going to watch TV. Aqui, eu substituí o uso do pronome he por um sujeito. My father, meu pai. Meu pai, ele. Então, eu usei o verbo to be, is going to watch TV. Meu pai vai assistir TV. Número 3. Paul is not, ou eu posso usar a forma abreviada, muito utilizado em conversas do dia a dia, isn't going to see a doctor. Paul não irá ao médico. Número 4, temos uma pergunta. Se temos uma pergunta, o verbo auxiliar passará para frente. Ao invés de dizer she is, eu vou dizer is she. Is she going to play computer games? Ela vai brincar, vai jogar no computador. Se eu estou questionando, o verbo auxiliar, ele passará para frente. O mesmo vai acontecer com a frase número 5. Are they going to go fishing? That's all, folks. É só por hora. Espero que vocês tenham aprendido um pouco do uso do futuro com going to. Lembrando que o futuro com going to, ele é usado para expressar certezas, algo que está prestes a acontecer. Até uma próxima. Fiquem com Deus.